Já vai abrindo sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Fique atento à palavra do Senhor nessa noite, porque o que o Senhor tem para nós nessa noite é maravilhoso. Nós temos como tema nesse culto de mulheres, metamorfose. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, os irmãos sabem o que é metamorfose? Quando fala para você esta palavra, o que te vem à mente? Eu gostaria de ouvir os irmãos. Metamorfose. Transformação. Eu acho que essa é uma das primeiras palavras que vem à nossa mente quando nós ouvimos falar em metamorfose. E quando nós falamos em metamorfose, nós nos lembramos muito de um ser, que é a borboleta. Mas há metamorfose também na vida cristã. É Atos capítulo 3. E dizia assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Amém. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Somente até aí. Irmãos, como ser um culto de mulheres, nós tínhamos tudo para falar de mulheres da Bíblia, porque nós temos muitos exemplos. Mas Deus fritou ao meu coração para falar desse servo, em especial Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro tinha um temperamento muito específico nos nossos dias de hoje. Nós vemos que estava entrando no templo Pedro e João. E quem estava à porta? Um coxo. Esse coxo tinha nome? Qual o nome? A Bíblia não fala. Mas todos os dias ele estava à entrada da porta formosa esperando para pedir esmola. Irmãos, por ser coxo, o que ele precisava? Cura, certo? Mas ele estava à porta pedindo o quê? Certo? Pedindo esmola. Irmãos, eu quero ouvir a cada um de vocês. E, irmãos, e olha que interessante. A palavra é bem específica a dizer que o coxo viu Pedro e João entrando. E nesse momento se preparou para lhe pedir esmola. E mesmo assim Pedro, algumas versões vai ser bem específica em dizer que Pedro disse: olha para nós. Mas o coxo já estava olhando. Por que Pedro falou para ele: olha para nós? Sendo que o coxo já estava olhando e era por isso que ele já tinha lhe pedido esmola. Pedro chegou junto com João, fitou nos olhos dele e falou: olha para nós. Note que algo diferente estava acontecendo naquele momento. Pedro estava com uma voz de poderio. Pedro estava cheio da presença do Senhor. Ele estava ali cheio de tal forma que ele falou: olha para nós. E declarou para ele: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E quando Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou, ele não falava de si mesmo, mas ele falava daquilo que habitava nele. Aleluia! Só que eu quero trazer à memória de vocês que havia um antigo Pedro. Aquele Pedro que estava ali entrando ali pela porta formosa, não era o mesmo Pedro. Era a mesma pessoa, a mesma carne, a mesma face, mas espiritualmente lá dentro não era o mesmo. Nós lembramos que a borboleta, quando nós falamos em metamorfose, ela passa por uma transformação. E antes de ser borboleta, ela é o quê? Desculpa, irmãos, eu não ouvi. Uma largata. Aguçando.
E quando você vê uma largata, a primeira sensação que te dá é o quê? Nojo. Repulsa. Ui. Não vê nada de bom. Não vê nada bonito. Aqueles desenhos não tem nada a ver com a realidade, não é aquela coisinha fofinha, não. Dá nojo, é rastejante, pode causar feridas, mas depois de um certo período, ela passa por uma transformação e ela se torna o quê? Uma bela borboleta. E ela passa de rastejante para voar alto. E nós trazemos à memória aqui um Pedro que antes era um estúpido. Ele era chamado a atenção pelo Senhor na frente de todos, o tempo todo, pelas suas atitudes, pelo que ele fazia. O Senhor tinha tudo como homem falando para dizer assim, eu não vou mais trabalhar nessa alma não, que eu já estou cansado. Esse homem me dá muito trabalho, esse irmão aqui na casa do Senhor me dá muito trabalho, vai-te embora. Não dá jeito não. Não tem mais jeito não, só me faz vergonha. Quando o Senhor estava ali se preparando para ir para o sacrifício, Pedro, em vez de agir como servo, assim como os outros discípulos, vai e empunha uma espada e arranca a orelha do soldado. O que é que lhe acontece? É repreendido pelo Senhor. Isso nós vemos em Mateus capítulo 14, verso 30. Os irmãos podem ver em casa. João capítulo 18, verso 10. Pedro, artilhoso, vamos dizer, como os meninos de hoje em dia, hiperativo, gostava de aprontar. Ali, durante uma tempestade, inventa de querer andar pelo mar, por cima das águas, porque tinha visto Jesus andar. Ele até vai, mas o medo vem e o que é que acontece? Afunda. E mais uma vez, lá vai Pedro passar vergonha na frente de todo mundo. Olha só como que era essa largata, chamada Pedro. Aí nós lembramos também, gostaria que a irmã colocasse, Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. Essa passagem da palavra do Senhor, ela choca. Porque Pedro é chamado a atenção de uma forma que se fosse qualquer um de nós aqui na casa do Senhor, falava assim, eu não volto mais à casa do Senhor, eu não ando mais com este homem. E Pedro, tomando de parte, no momento em que Deus estava assentado com seus discípulos, dizendo que iria se suceder com ele, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. O que é que o Senhor fala para ele? Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mais uma vez, Pedro passa vergonha na frente de todos os discípulos e de todos que estavam ali. Mas notem que o Senhor fala, para trás de mim quem? Ele não falou, sai perto de mim, Pedro. Ou aparta-te de mim e para de andar comigo, Pedro. Ele fala, aparta-te de mim, Satanás. Porque em Pedro ainda habitava quem? E o Senhor fala, sai, aparta-te de mim, Satanás. Isso é muito interessante, gente. A palavra de Deus, a cada momento que você lê e que você ora, o Senhor vai moldando a palavra dele em nós de uma forma especial. Deus não desistiu de Pedro. Deus não desistiu daquela largata. Deus continuou com ele em todo o processo até a sua transformação. E Pedro passa de rejeitado e rastejante para um ser admirado e que voava alto. A partir dos próximos versos, em Atos capítulo 3, nós não vamos ler, mas leiam em casa. Vocês vão ver como Pedro era admirado pela sociedade. Como ele falava, ele tinha poderio em falar de Deus. Ele já tinha uma postura diferente.
Ele já tinha uma forma de falar diferente. Se fosse a largata que tivesse entrado por aquele templo, se fosse a largata Pedro, ele ia dizer já para João, João, vamos por outro caminho. Finge que não está ouvindo, não, que nós não vamos dar esmola para ninguém, não. Ou então, ele insultaria. Pelo temperamento que nós podemos ver que Pedro era, ele insultaria aquele homem. Mas quem insultaria era quem habitava antes em Pedro. Pedro já era uma borboleta. E quem habitava nele já era o Espírito Santo de Deus. Amém. A transformação já tinha acontecido. Então, nós precisamos lembrar. Muitas das vezes nós nos colocamos numa posição que nós dizemos assim: ai, Senhor, eu não sou perfeito. Quando eu tento fazer o bem, o mal eu já pratiquei, como diz o louvor. Mas nós temos que lembrar que nós estamos em um processo de transformação. Amém. Mas é diferente quando esse processo de transformação está nas mãos do Senhor, ou então quando se coloca a sua própria vontade. Mas aí você olha para mim e fala assim: irmã, quando esse processo de transformação vai acabar? Quando a borboleta estiver verdadeiramente pronta. E a palavra de Deus fala que ele vai vir buscar a sua igreja como? Lavada e remida. E então, irmãos, esse processo só vai acabar quando o Senhor vier nos buscar. Amém. Porque quando ele vier nos buscar, nós vamos voar alto. E não vai ser até como uma borboleta, não. Vai ser além do que uma águia. Irmãos, vale a pena estar no processo. Mas para estar no processo, nós temos que negar o nosso eu, reconhecer a nossa falha, o nosso ser, o nosso próprio temperamento e dizer assim: Senhor, eu não sou fácil. Eu tento ser fácil, mas eu não sou fácil. Senhor, tem misericórdia de mim, trabalha no meu temperamento, trabalha nas minhas atitudes. Senhor, aquilo que eu faço, que eu sei que não é correto, e que eu sei que envergonha o Evangelho, e que isso me traz uma tristeza, mas eu não consigo parar de fazer. Senhor, Tu podes fazer por mim. O Senhor deseja ver em nós esse desejo de mudança. Sabe esse sentimento de arrependimento, de envergonhamento diante do Espírito de Deus? É isso que traz ao Senhor a certeza de que eu e você queremos transformação. Glória a Deus. Sem reconhecimento não tem transformação. Nós temos que reconhecer nossas falhas dia após dia e apresentar ao Senhor. E se hoje nós erramos, amanhã nós erramos de novo, nós precisamos permanecer clamando. Porque um dia nós vamos sair do casulo como tem de ser. Mas enquanto nós estamos dentro dele, que é este mundo, nós vamos ser moldados fio a fio. Amém. Processo por processo. Desenhado com perfeições à mão do pintor. E o dia de voar alto vai chegar. Lembra? Pedro passou de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa humilhada, uma pessoa que as pessoas provavelmente não queriam estar perto, para uma pessoa admirada, a qual, se fosse possível, todos queriam estar com ele, a ouvir as palavras de Deus através dele. E sabendo que a palavra de Deus fala que a sombra de Pedro curava. A sombra da largata curava? Não. A sombra de um Pedro transformado curava. Amém. Não era suor que vinha na casa do Senhor e alguém enxugava numa toalhinha e te dava e te fazia curar, não. Era onde ele passava. Simplesmente a sombra de Pedro. A presença de Deus era tão grande na vida de Pedro que a sombra de Pedro curava. E é interessante, irmãos, que Deus gosta é desses. Esses que são difíceis. Sabe por quê? Porque quando está no processo de transformação, aqueles que estão ao redor vendo as mudanças se chocam. E compreendem que não vem do ser humano essa mudança.
mas sim do alto. E toda honra e toda glória vai para Deus, porque a Ele pertence. Então permita-se nessa noite ser transformado e não diga mais, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, você não vai morrer assim, porque você está no processo de transformação. Reconheça suas falhas, seu erro, seu temperamento, suas atitudes. Mas reconheça e entrega no altar. Não é para fulano, não é para ciclano. Pedro andava com quem? Era com Deus, com o Senhor. Ele andava com a pessoa certa. Ele entregava para a pessoa certa. Quem tratava do casulo de Pedro era a pessoa certa. Então permita-se entregar o seu clamor, o seu pedido, àquele que pode trazer sobre ti a transformação. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos fazer uma pequena oração. Nessa noite o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Glória a Deus. Lembra da mulher samaritana? Junto ao poço estava eu. Aquela mulher era também rejeitada. Aquela mulher não tinha uma boa vista diante da sociedade. Mas somente um encontro com o Senhor fez ela ganhar mais de 5.000 almas. Um encontro com o Senhor. Então, se você se acha difícil de ser moldado, é de ti que o Senhor quer. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos pó e que ao pó nós retornaremos. Senhor, nós reconhecemos que nós não temos temperamentos fáceis. Senhor Jesus, muitas das vezes nós nos entristecemos. Senhor Jesus, nós nos magoamos. Senhor, nós agimos de forma que nós sabemos que não convém. E logo após, Senhor Jesus, muitas das vezes, na maioria das vezes, nós clamamos e pedimos ao Senhor, Senhor, perdão. Tem misericórdia. Senhor, que a tua mudança nas nossas vidas venha se concretizar. Venha ser completa, para que a tua glória resplandeça através das nossas vidas. Senhor Jesus, nós declaramos, eis-nos aqui. Cumpra-se a tua vontade em nós. Cumpre o teu querer em nós. Pai, faz-nos voar em tua presença. Tira-nos no casulo do nosso próprio eu. Tira-nos, Senhor Jesus, daquilo que nos mantém aprisionados. Ó Jesus, daquilo que nos mantém acorrentados, Senhor Jesus, que é o nosso próprio eu, porque a nossa principal luta, Senhor Jesus, é contra nós mesmos. Senhor Jesus, e muitas das vezes nós buscamos lutas com as nossas próprias mãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Alcança-nos com o teu favor e nós queremos viver a metamorfose do Senhor nas nossas vidas. Pai, eis-nos aqui. Que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo teu falar. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Obrigado, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.